É um ingrediente que é incrível, realmente tem muitos benefícios comprovados, então, muito diferente de outras tendências que a gente vê saindo por aí na indústria, que às vezes não tem tanto embasamento científico quanto o ômega 3, né? Como que vocês têm acompanhado, né, essa produção, a questão da sustentabilidade aí na produção das microalgas, e se você tem alguns dados aí que de repente poderia compartilhar ou comentar conosco aí, tá bom? Com certeza. Essa, inclusive, é uma das preocupações que a gente tem, né, aqui dentro da Cordon, de forma geral. Inclusive, a empresa é comprometida com alguns objetivos da ONU, né, para a redução da emissão de CO2. Então, essa é uma preocupação constante. A gente tem também um time dedicado, né, para esse departamento de sustentabilidade, para fazer todo esse levantamento. A gente já tem a análise de ciclo de vida do produto, que foi publicada já há alguns anos e vai ser revisada em breve. E os resultados que a gente tem desse primeiro estudo que foi feito em 2021, então ele já tem algum tempo, já que a gente vem tentando entender e analisar essa matéria-prima, que a emissão dela, né, a emissão de CO2 dela, quando a gente, usando, no caso, óleo de peixe, né, para comparar, porque, querendo ou não, é o produto que a gente tem como referência, ela tem uma pegada de carbono de até 38% menor que o óleo de peixe, né? Então, isso mostra que ela tem sim, um impacto muito positivo, ajudando, né, nessa questão da sustentabilidade. E em relação à emissão de CO2, que a gente fez a análise lá em 2021, a gente obteve um resultado de 412 quilos de CO2 por tonelada de produto produzido. Isso está disponível também, se alguém tiver curiosidade em pesquisar, tá publicado aqui na internet. E só para a gente ter um número como referência, porque a gente fala nesses números e nem todo mundo está ciente dele. Exato. Então, só como uma referência, um ingrediente que é muito conhecido e amplamente utilizado, por exemplo, o farelo de soja, que a gente tem também, né, uma questão ecológica muito forte nessa indústria. O farelo de soja tem uma média, porque também isso varia muito, né, dependendo do tipo de produção, mas uma média de 860 quilos de CO2 por tonelada de farelo de soja produzido. Então, no caso do nosso produto, né, da biomassa de microalga, ele tem aí menos da metade da emissão de CO2 com farelo de soja, por exemplo, né. Então, é sim uma preocupação, a gente tem buscado cada vez mais ser eficiente e com certeza a próxima análise, né, do ciclo de vida vai vir ainda com números melhores do que esse, como eu já comentei, o produto começou lá no início dia, com né, de 20, a quantidade, né, de ômega 3, e isso aí com certeza deve ajudar, né? Isso. Tem um impacto positivo muito forte, muito forte. E isso, né, é o resultado de todo o processo de como é feito, né, esse produto. Então, muita gente, às vezes, quando a gente fala, é uma microalga, tem aquela ideia da lagoa verde, com produção daquelas algas ali em cima, e não é nada disso, né, é um processo totalmente fechado de fermentação. A nossa fábrica está anexa a uma usina de cana-de-açúcar, onde a gente tem algumas matérias-primas, como o próprio açúcar para fermentação, o bagaço que a gente queima, né, que é resíduo da indústria da usina, a gente queima para geração de energia, estamos totalmente conectado com linha de vapor, de energia elétrica, então a gente tem ali uma combinação de duas empresas que são independentes, mas que colaboram entre si para ser justamente a otimização aí desses processos, né, e o uso dos resíduos, que muitas vezes é difícil achar um descarte. E, por outro lado, a gente tem a facilidade do transporte, né? Então, a nossa principal matéria-prima, que é o açúcar, a gente tem um transporte através de esteiras para dentro da nossa fábrica. Então, isso também contribui muito para a gente reduzir essa pegada de carbono dos produtos que a gente tem ali na fábrica. Então, assim, é muito trabalho, foi muita tecnologia investida nesse processo. Não é fácil, não é um processo simples, né, de lidar, porque são realmente muitos parâmetros, são muitas variáveis, mas o resultado final é muito satisfatório. Por isso que teve tantos investimentos e cada vez mais a gente tenta trazer um produto mais otimizado para o mercado. E já fica o convite online aqui para um dia a gente conversar só a respeito desses desafios, né, de sustentabilidade dentro da indústria, né? É um relato de caso interessante aí da indústria, não só de vocês, sim, mas outras que a gente sabe que tem tido esses desafios aí, né? Tá?
Legal, Com Eliette. certeza será Agora um eu vou prazer. realmente caminhar aí para a nossa última pergunta, né? Primeiramente, gostaria de agradecer muito pela sua contribuição, né, em nome da empresa e para esse tema importante aí, que é a utilização de ômega 3, né, em pet food. E a gente sabe que são muitos os desafios aí para os próximos anos, né? Tanto na produção de microalgas, né, quanto na questão do óleo de peixe também, né? Se você pudesse aí elencar, né, os principais desafios aí, né, num futuro próximo aí com essas duas produções aí, o que que você ressaltaria aí? Eu acredito que, pensando no aspecto da demanda de ômega 3, né, vamos falar assim, acho que a demanda de ômega 3 é uma demanda crescente e que tende a crescer cada vez mais, porque, principalmente nessa época agora pós-Covid, cada vez mais as pessoas se deram conta da necessidade desses ingredientes que têm uma ação benéfica, né, para prevenção de doenças e melhora de uma saúde, né, na forma geral. Então, com certeza, essa demanda vai continuar, e é óbvio que a nossa nutrição, a gente já está careca de saber que isso se espelha também para os nossos animais de estimação, para os nossos cães, nossos gatos. Então, tudo que a gente entende que é bom para a gente tenta transpassar isso também. E nesse caso, é algo que a gente pode passar, né, com certeza de que vai ter também o mesmo efeito na gente, porque essa é um outro ponto, né, também a ser discutido, o que realmente a gente pode aproveitar da nossa nutrição e estender para os animais. Mas eu acho que é bom a gente estar ciente dessa demanda. É um ingrediente que é incrível, realmente tem muitos benefícios comprovados, então, muito diferente de outras tendências que a gente vê saindo por aí na indústria, que às vezes não tem tanto embasamento científico quanto o ômega 3, né? Então isso é muito importante, a gente está cada vez mais aprofundado nas pesquisas, embasados, né, nelas, para poder fazer sim a indicação, a recomendação e o uso de forma correta. E ter em mente de que a gente tem alternativas, porque se a gente depender realmente de uma única fonte para essa demanda que não para de crescer, muito dificilmente a gente vai conseguir suprir o mercado, seja de nutrição humana ou nutrição animal, de uma forma geral. E aí, nutrição animal, a gente lembra que não existem só os pets, né? A gente tem outros mercados que também se aplicam esse produto. Então, é um mercado que tende a crescer, que tem muita oportunidade, mas que a gente vai depender de alternativas, né? Eu acho que é essencial a gente buscar fontes que não compitam tanto com a nutrição humana, porque isso nos dá abertura também de ter, às vezes, um uso mais extenso dela, e que também tragam um custo-benefício viável para esse tipo de aplicação, né? Além do que, uma coisa que eu vejo muito importante, né, é a disponibilidade regular ao longo do ano. Então, acho que para a indústria isso é muito importante, disponibilidade, a qualidade, né, estabilizada ali nos mesmos níveis, sem muita diferença de lote para lote, isso é muito importante também dentro de uma indústria. A garantia de que o fornecedor vai te entregar aquilo que você precisa, né, de estar preparado para atender, de repente, um aumento de demanda. Então, é muito importante ter essa segurança. E eu acredito que hoje a gente tem alternativas muito boas para isso. Então, vale a pena a gente buscar, né, e ver o que o mercado está trazendo de inovação, porque se a gente não tiver esses ingredientes mais inovadores, né, mais tecnológicos, dificilmente o tradicional vai conseguir atender tudo que a gente tem Com hoje dentro de certeza, né? demanda no mercado. E a pesquisa, como você colocou, né? A pesquisa, ela está evoluindo, né? Já é a gente, não ingrediente, mas nutrientes, né? Que a gente tem colocado, né? Há algumas décadas já, né? Na formulação, né? De pet food. E ainda assim somos bem carentes ainda de informações, né? No assunto que a gente bateu com a Camila aqui no bate-papo, foi justamente isso que a gente comentou, né? Não é uma receita fechada, né? O balanço entre ácidos graxos na dieta, cada situação a gente tem uma demanda, né? Então isso aí é muito importante aí para a gente definir, e a pesquisa que vai subsidiando aí com informações, né? A indústria produz e a aplicação, ela depende muito dessa questão científica aí também. Mas... E essa sinergia, né? A sinergia que tem entre indústria
E a Exato. comunidade acadêmica é muito importante. E é aí que a gente consegue crescer, né? Trazendo as necessidades reais da indústria para um estudo acadêmico e aí sim a gente conseguir produzir conteúdo de qualidade. Então é justamente Exatamente. essa a ideia. Juliette, muito obrigado pelo nosso bate-papo, né? E obrigado também à audiência aí pela participação, né? E espero poder contar aí com você aí outras vezes para a gente continuar esse assunto aí que é muito importante aí, tá bom? Obrigado. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço pela oportunidade Até e logo, com então. certeza até Até uma mais. próxima.